paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a professora Laudiceia, da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. E vamos mais um subsídio da nossa aula, que estamos no nosso segundo trimestre. O nosso segundo trimestre que tem por tema hoje, Conhecendo os Milagres de Jesus. São 13 lições aí que teremos falando do milagre de Jesus. Na introdução do professor, no início da nossa lição, ele vai recapitular o nosso trimestre anterior, que falamos sobre a vida de Jesus, como foi a vida de Jesus. E agora vamos falar um pouco dos milagres de Jesus. E quando falamos de milagres, o embasamento maior desse trimestre é a fé. Ensinar a criança a ter fé. Não é uma tarefa fácil ensinar a criança a compreender a palavra fé. É uma palavra tão pequena, mas com significado e uma força imensa que os nossos pequenos eles precisam compreender e entender. É muito, mas muito abstrato para os pequenos. Fé, um sentimento que é desconhecido para nossas crianças, porque são crianças de 7 a 8 anos. Elas ainda não estão totalmente fora do abstrato. Elas ainda imaginam, tentam compreender, elas têm uma imaginação forte, mas elas precisam de algo concreto, algo que elas possam apresentar, que elas possam ver, experimentar, participar. E é nesse trimestre que vamos passar para você, professor, a melhor maneira de como você pode fazer com que a sua criança entenda, no final desse trimestre, o que é ter fé em Jesus. E aí nós vamos fazer um trimestre de entendimento ao nosso Deus para os nossos pequenos. Você, como mediador, é o papel principal da nossa Escola Bíblica Dominical ser um sucesso aonde você quer que esteja, em todo o Brasil, cada lugarzinho, cada cantinho, cada cidade, cada município deste nosso Brasil, esse imenso Brasil, e até fora do Brasil. Por que não? Precisamos ser otimistas em levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo, porque isto foi o que o nosso Senhor nos ordenou, ide e pregar o evangelho a toda criatura. E isso você precisa ter no seu coração, professor, quando você entra em sua sala de aula, porque você não sabe mais à frente, aquela semente que você está plantando, você não sabe ali na frente aonde você vai colher, se vai ser perto de você, longe de você. Mas o importante é que você está semeando aos nossos pequenos a palavra de Deus. E quando falamos de semear, é preciso, professor, que você tenha um preparo espiritual, um preparo de conhecimento bíblico, que você possa se alimentar cada vez mais da palavra de Deus. Não deixe para preparar sua aula um dia antes da sua escola bíblica dominical. Não, prepare sua aula antecipadamente. Já acabou a sua escola bíblica hoje, no domingo? Na segunda, na terça, já comece a pensar, preparar aquilo que você vai fazer, A gente precisa fazer um planejamento. E esse planejamento ele pode ser trimestral, que é com o tema principal, com todas as lições. Nós temos 13 lições falando sobre todos os milagres de Jesus, que é a nossa primeira lição, ela vai falar sobre Jesus transforma água em vinho. E em seguida tem um outro milagre do Senhor que tem o nosso índice. Então você pode pegar o seu caderno de planejamento e fazer todo aquele, pelo menos objetivos principais, aquilo que você talvez possa estar pensando, organizando, planejando para você ter como um objetivo principal desse trimestre. E o nosso objetivo principal é fé. Então você vai trabalhar toda essa questão em cima das suas histórias, Em cima das 13 lições. Que a primeira, Jesus transforma água em vinho. A segunda, Jesus cura um filho de um oficial. Depois, pescando com Jesus. Depois é Jesus e a cura do leproso. Um buraco no telhado, Jesus cura um homem doente, Jesus cura a mão de um homem, Jesus ressuscita o filho da viúva, Jesus cura 10 leprosos, Jesus acalma a tempestade, uma mulher toca nas roupas de Jesus, Jesus ajuda um homem a escutar, uma menina viva outra vez. Então, são passos, são momentos que vamos estar sempre enfatizando fé.
E você, professor, para passar esse sentimento, de como ter fé para as crianças, você também precisa ter fé para que elas possam sentir. E quando você estiver trabalhando com elas, elas possam sentir que você também tem fé. A melhor parte de quando estamos dando aula é a criança sentir verdadeiramente que aquilo que estamos falando tem significado e sentido para ela. E só terá quando você transmite isso para a criança. Então vamos lá à nossa aula de hoje, né, que é Jesus transforma água em vinho. A leitura bíblica, ela está em João, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. O objetivo desta lição, eu coloquei 2 objetivos. A lição, ela traz um objetivo e eu simplifiquei esse objetivo para ficar com um pouco mais claro para você compreender. Então, eu fiz de 2 formas, que é reconhecer o poder de Deus através dos milagres e identificar a importância do ser dependente dele todos os dias. Ou seja, que a criança possa identificar, reconhecendo que ele depende de Deus todos os dias. Que todos os dias ele depende do nosso Deus, né? Este é os nossos 2 objetivos da nossa lição. Todas essas nossas aulas, nossos subsídios, ele está em PDF no site, logo aqui acima, logo aqui abaixo, aliás, na www.eb-blumenau.com.br. Pode acessar, lá estão nossos PDFs com todas as aulas, né, com as imagens, com moldes, com tudo que você pode proporcionar de melhor para você em sua sala. E a nossa lição, ela traz, para que a gente possa iniciar a lição com um convite, né? Ela diz assim que você pode estar confeccionando os convites para as crianças. E dizer na criança, quando você entrar em sala, diz assim, crianças, nós fomos convidados para uma festa. E daí você pode apresentar os convites para ela. Eu trouxe o meu, maior, né? Aqui está o nosso convite. E eu fiz também os menores para entregar às crianças, né? Eu fiz de papel pardo, professor, os envelopes, né? Bem fácil, barato também. E daí eu peguei e imprimi. Você pode também estar escrevendo, né? O nosso convite. O convite está aqui, ele é com o nosso para guardar no coração. Deixa eu abrir o maior, né? Para te apresentar. O para guardar no coração, que diz que eu coloquei assim, convite. Você foi convidado a participar de uma festa, crianças. Aí você, que legal, vamos bater palmas. Aí eles vão todos bater palmas. E daí você diz, Jesus fez seu primeiro milagre e seus discípulos creram nele. Está em João, capítulo 2 e versículo 11. Este é para guardar no coração. E eles vão levar esse convite para casa, né? Você pode dar ele como lembrancinha, né, das crianças. Depois no final pode colocar uma balinha para eles, um bombom. Fica a critério de cada um de vocês. Depois que você fez todo o momento dos convites com eles, eles vão olhar, manusear, vão gostar de receber o convite. E você vai falar o tema da lição, você vai dizer, então, hoje o nosso tema fala de uma festa de casamento. Quem aqui gosta de ir para festa? Quem gosta de ir para festa de aniversário, de casamento? Pergunta para eles também o que tem nesta festa. O que tem na festa? Claro que eles vão dizer que tem brigadeiro, bolo, né, guloseimas, brincadeiras, porque são festas normalmente que eles costumam ir, festa de crianças. Aí você pergunta, e festa de casamento, vocês já foram? Aí eles podem dizer que sim, outros vão dizer que não. E a festa de casamento, também tem bolo? Tem. Também tem bebida? Tem. Qual é a bebida que nós tomamos? No nosso dia de hoje, nós tomamos refrigerante, água, né? E aí eles vão dizer, aí você diz, na época de Jesus, crianças, as pessoas tomavam outro tipo de bebida. Era uma bebida muito gostosa e ela ainda é, né? E ele era muito comum nas festas de casamento, que é o vinho. E você disse também para eles que naquela época os casamentos não são como hoje em dia, que é só um momento de 2, 3, 4, 6 horas no máximo. Não, as festas antigamente duravam dias, semana. Aí eles vão dizer, nossa, a festa deve ser muito boa a semana toda. Aí você explica.
Por que demorava tanto essas festas? Porque antigamente as pessoas não tinham carro, não existia ônibus, então muitas vezes tinham que ir andando a pé, né? Então eles não tinham transporte. Então para chegar nessa festa, por ser longe, então tinha que aproveitar bastante tempo a festa, por isso que demorava, né? A festa de casamento. Aí você diz, mas e Jesus foi convidado para essa festa, assim como vocês também foram convidados para essa festa também. Vamos participar desta festa juntos? Aí eles vão dizer, vamos, né? E aí você começa a nossa história. Chegando lá na festa, Jesus, aconteceu algo, crianças. O pai da noiva ficou muito nervoso e Jesus descobriu o que estava acontecendo. Sabia que acabou o vinho? Aí eles vão ficar, né? Acabou o vinho. E daí Jesus foi lá e pegou a água, orou, né? Ele fez uma oração e aconteceu algo muito, muito importante naquela festa. Onde a festa não tinha vinho, o que aconteceu? Jesus pegou a água que tinha e transformou em vinho. Olha só, crianças. E daí você vai colocar e eles vão perceber que a água que estava aqui dentro, né, transformou em vinho. Eles vão dizer, vão ficar abismados com o que está acontecendo. Isso foi o milagre de Jesus. Foi o primeiro milagre de Jesus contado na Bíblia, né? Que Jesus transformou água em vinho em um quê, crianças? Casamento. É bom vocês dizerem, perguntarem, questionar, né? Faça essa mediação, porque são palavras-chave da nossa história. E eles vão lembrar. O que Jesus transformou, crianças? Água em vinho. Faça essa participação. Muitas vezes você não precisa de muitos visuais, né? Vamos fazer esse experimento aqui da água com vinho, eles vão ficar atentos, vão ficar curiosos, porque essa idade é uma idade de curiosidade, é uma idade que gosta de dramatização, é uma idade que gosta de ouvir histórias constantes, da forma que a gente está falando aqui, é uma idade também que gosta de participação. Por isso que eu não trouxe visuais de bonecos, né? E sim eu trouxe um pouco que eles participem da história. E daí vocês vão perguntar, nossa, prof, transformou a água em vinho mesmo. Eu disse, pois é, criança, a água foi transformada em vinho. E aí você, terminando a sua história, e você diz, acabando aquelas ali, todo mundo ficou feliz, a festa continuou, porque tinha vinho para a festa, tinha bebida, né? E aí todo mundo agradeceu a Jesus por aquele milagre que aconteceu, crianças. Então, professores, eu trouxe sugestões também de uma jarra que você pode estar colocando o tema da lição. Você pode também colocar alguns visuais e passar essa história, né, rapidinho assim, na questão da história com jarros, né? Você fala também que antigamente os jarros eram de barro, não existiam jarros de vidro, potes de plásticos, eram tudo de barros. Trouxe como atividade também essa daqui, ó, que a criança ela pode pintar ou colar. Eu gosto muito que eles colem, você pode cortar papelzinho, pedacinhos de papel, e daí eles vão colar. São duas partes, está em PDF, né, está a imagem aqui, vocês podem imprimir e trabalhar com eles. A água, transformou a água em vinho. Aí a água está aqui, de repente virou vinho. Olha como que legal, né? E daí eles vão gostar de fazer essa atividade. Quando acabar a nossa história, professores, eles vão ficar curiosos sobre a transformação de água em vinho. Não deixe eles curiosos, né? Não, explique para eles que você colocou água, um pouquinho de suco de uva. Também trago como sugestão, antes de você contar este milagre, de você dar um pouquinho para eles, pode ser no copinho daqueles de café, um pouquinho de vinho, de suco de uva, e daí dá para cada um pouquinho, e depois pergunta quem quer mais, coloca numa jarra, aí você, eu quero mais, aí você diz, o vinho acabou, e daí você pode continuar a história assim, da mesma forma que acabou o nosso vinho, tem uma festa que nós somos convidados, e daí você entrega os convites, que aconteceu no tempo de Jesus, que também acabou. Vamos ver como é que é essa história? Aí você pode começar a história também. Então, tenho duas sugestões de como você vai iniciar essa história com nossos pequenos. Professor, também trago como dica de louvor
essa alegria não vai mais sair. Fé mais fé. Né? Você pode estar ali, tem um link no nosso site ali da música do YouTube, da Jéssica Kids, né? E daí você pode cantar também essa música depois da história ali, fé mais fé, amor mais amor, né? Então esse pedacinho aqui, e daí você pode estar cantando com as nossas crianças sobre essa questão da fé. Né? E explicar que os milagres de Jesus acontecem quando nós temos fé. Né? Quando é que temos fé? Quando a gente ora ao nosso Deus e acreditamos que Deus, Ele pode fazer, assim como Ele transformou água em vinho, aí Ele atende os nossos pedidos. Né? Então temos que ter fé, e a fé vem da oração, vem do ouvir, vem do dentro do nosso coração. Diga isso para a criança, né? Ela precisa ter fé. É isso que nós temos para os nossos subsídios, a nossa história, mas também trago algo para você organizar um pouco a sua sala, que é muito participativo. Eu chamo de semáforo, né, do comportamento, certo? Aqui está o nosso semáforo do comportamento, e ele começa o seguinte: eu fiz de prendedor, com cada nome de criança, simples, não precisa decorar, mas se quiser pintar, fica a seu critério. Aí aqui tem um nome de cada criança. Eles iniciam, né, esse trimestre, vamos dizer, todos no verde, né? Porque o verde, ele diz que está tudo bem, está todo mundo feliz, está todo mundo se comportando. Então vamos iniciar no verde, você pode dizer para a criança. E depois, quando chegar, se alguma criança de repente fez algo errado na sala, que é o amarelo, que é para ter atenção, que ela não fez algo que ela fez de errado, né, ou não compreendeu, então você vai dizer que ela vai colocar aqui no amarelo. Então quando a criança vê o nome dela aqui no amarelo, ela vai dizer, opa, eu tenho que prestar atenção. Né, para poder ficar no verde, porque para ficar no verde só pode ter comportamento correto, né? Então você faz um combinado com as crianças, que tipo de comportamento elas têm que ter dentro da nossa sala da escola bíblica, né? Isso é bom, você vai ensinar um pouco de disciplina, um pouco de limite na sua sala. E aí, por exemplo, uma criança, ela não fez o que deveria, ela desobedeceu, ela conversou muito, ela não quis orar, ela só andou na sala, ela pode até ter xingado um amiguinho, porque pode acontecer. Então ela foi para o vermelho. O vermelho diz parar, que é preciso parar, tenho que melhorar. Então para melhorar vai ter que chegar aqui no amarelo, vai ter que chegar aqui no verde. Todos começam no verde, e dependendo do comportamento que cada um tiver, você que irá decidir se vai para o amarelo ou se vai para o vermelho. É bem legal, funciona muito, a gente tem tido resultado em sala, então você pode estar fazendo essa atividade de comportamento. Você também pode colocar na lição para o pai, se ele quiser acompanhar o comportamento da criança, você pode colocar aquelas bolinhas, então verde, amarela, vermelha, né? E colocar na lição, colar na lição, e daí o pai vai saber se naquele dia, como é que foi o comportamento dele, se ele está no verde, se ele está no amarelo, se ele está no vermelho. Por quê? Porque se o pai percebe que ele está no comportamento vermelho ou no comportamento amarelo, nada melhor do que você ter o pai da criança como o seu aliado em sala para ajudar no comportamento, né? Que daí ele vai poder ajudar em casa, vai conversar com ele, né? Para que ele possa melhorar na sua escola bíblica, porque nós sabemos que as crianças, elas são crianças falantes, são crianças que gostam de estar sempre em movimento, né? Então elas têm não é que tem uma dificuldade de concentração, elas se concentram, mas tem uma limitação, né? Então a gente faz um combinado, e elas já são idades que eles já compreendem desta forma, e quando elas ganham algo, estrelinha, ou bonequinhos, ou bolinhas, né? Elas vão ficar felizes, porque elas gostam de um retorno quando a gente cobra algo delas. Elas gostam de ter um retorno. Então isso vai estimular cada vez mais e melhorar a sua sala de aula, certo? Então eu fico no aguardo de você fazer seu semáforo de comportamento. Bom, professor, agora eu quero falar algo que está cada vez mais chegando aqui no Brasil, né? E que se chama o Bible Journalism, né? Que é nada mais
que a fé ilustrada, já que vamos falar de fé nesse nosso trimestre, é a Bíblia Jornal ou a Bíblia Ilustrada. Não é uma Bíblia ilustrada já pronta, já com os desenhos, como as crianças têm o hábito de ter esta Bíblia, já com os desenhos, contando a historinha ali bem simplificada. Eles têm mais a história visual, né, com os desenhos, do que a própria palavra de Deus ali escrita, só com alguns temas da história. Não é essa. Tá? O que eu estou trazendo para vocês é a Bible Journalins, é uma maneira artística de adorar a Deus e de se conectar com as Escrituras. Isto mesmo, uma conexão que as crianças têm que ter com a palavra de Deus, né? De forma de como nós temos, nós adultos, né? Com os textos bíblicos, né? Tudo isso certinho, mas de uma forma criativa, né, que vai aproximar a criança a Deus, usando e administrando de forma que é nada mais que as nossas crianças, elas são muito criativas, né? Então, vamos explorar isso na palavra do Senhor. De que forma? Eu vou mostrar alguns visuais para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui está alguns dos nossos visuais. Né? Você pode estar trabalhando com eles, claro que são desenhos muito bem elaborados aqui, né, de artistas que ao longo do processo, né, desta nossa fé ilustrada foi se desenvolvendo. Professor, você também pode fazer a sua Bíblia ilustrada, né? Pegue sua Bíblia também, manuseie e faça isso e mostre para nossas crianças, né? Essa é a questão da nossa fé ilustrada. Eu trago como desafio a nossa Bíblia ilustrada para você fazer na nossa linha de ação. A cada aula temos o para guardar no coração, temos a nossa história, onde vai acontecer, né? E aí você pode fazer. Eu fiz um desenho simples para a criança fazer, pintar. Então, como é que você vai fazer? Você já pode trazer esse desenho pronto. Ele está também em nosso PDF lá no nosso site, né? Você pode pôr por cima da Bíblia da criança ali atrás, porque como a folha é fina, né? Então ela vai aparecer o rabisco ali. Você pode passar com lápis, né? Para ela visualizar. E aí você pode pedir para ela pintar. No início, você dê lápis de giz de cera para a criança, né? Por quê? Porque ela pode estragar a Bíblia, pode rasgar, né? E diga para pintar de leve. E aí, ó, aqui eu grifei um pouco o nosso texto para guardar no coração. Um desenho simples, mas que vai fazer uma conexão da nossa criança com a Bíblia, com a palavra de Deus. E aí, professor, você também pode fazer na sua Bíblia. Algo também que eu fiz e que você pode estar fazendo para os pequenos é você recolher a Bíblia de cada um, né? Nessa primeira aula, você pode recolher, pode fazer já o desenho para eles entenderem. Ou quem não tem a Bíblia, pede... Eu não tenho condições, faço uma campanha para conseguir uma Bíblia, para cada um tem a sua Bíblia, né? E aí eu fiz alguns marcadores, né? Eu fiz marcadores azuis, rosas, né? Folhas coloridas também pode usar. E daí eu fiz os marcadores com os livros da Bíblia. Cada marcador, né, Gênesis, Êxodo, Números, é um pouquinho trabalhoso, então a criança ela não irá com essa idade conseguir fazer. Então por isso que eu recomendo que você, professor, recolha as Bíblias e pegue um tempinho e vá colocando aos poucos. Quando você começar a fazer a primeira marcação, você tem que ir até o final. Não adianta você, então vou fazer só João, porque depois ele não dá certo as marcações, né? Porque precisa para ficar bem ajustados. As crianças todas não têm Bíblia, ou você, de repente, o pai não quer que desenhe na Bíblia, né? É algo que seja inovador. Então você pode também estar trazendo num caderno. Lembra o caderno que eu também sugeri no trimestre anterior, né? Você entregou ele e às vezes você fez uma atividade ou outra com eles, ou talvez não. Então aqui você pode também estar fazendo, ó, eu fiz, né? Pintamos juntos e eu coloquei a palavra-chave, milagre, que foi dessa lição de agora que aprendemos a de número 1, milagres de Jesus, né? Que foi o primeiro milagre.
e aí eu fiz o desenho também. Então, também pode estar fazendo no caderno, se não quiser usar a Bíblia, ou se todas as crianças não têm a Bíblia, pode estar fazendo como folhas, não tem problema, está dobrando, né? Mas mas muito importante que a criança ela tenha uma conexão com a palavra de Deus, né? A gente está enfatizando bastante isso. Por quê? Porque ela está ficando cada vez mais distante dos nossos pequenos. Às vezes a gente traz só o visual, só com o tema da lição, só para guardar no coração, e muitas vezes ela traz a Bíblia e nem sequer abre a Bíblia na nossa sala da escola bíblica dominical. Do jeito que ela trouxe, ela leva. Não, agora vamos fazer diferente. Ela vai trazer a sua Bíblia, você vai ajudá-la a abrir aonde está nosso para guardar no coração, e ali depois ela vai fazer um desenho ali naquela sua Bíblia, né? E ela vai ficar uma conexão. Também tem um pouquinho no nosso PDF falando sobre a nossa Bíblia ilustrada, né? Para você poder compreender mais, né? E você pode entrar no Google, tem várias outras opções, e você, professor, pode fazer a sua. Eu estou fazendo a minha, né? Essa daqui já é da minha filha, né? Que já está fazendo. A dela também, ela amou a ideia, né, que você pode fazer a partir das crianças de 7 anos até os 12, 13, 14, até os adolescentes, né, até as mulheres. Então, você pode, não ter idade, né? O importante é você fazer essa conexão. E eu gostei muito, estudei muito a respeito desta Bíblia, né, sobre a fé ilustrada, que é a sua Bíblia que você coloca numa página e é pessoal entre você e Deus. O que ela quer dizer, né, a fé ilustrada. Você pode usar de diferentes maneiras, diferentes materiais, não precisa ter muita coisa em mão. Basta ter lápis de cor, lápis de escrever para poder passar o rabisco, desenhar. Às vezes basta até apenas você escrever uma palavra-chave, um destaque no versículo, né? Muita gente às vezes já faz isso, dá aquele destaque naquele versículo, marca, e você pode estar desenhando, e quando você desenha, você está meditando na palavra. Você possa talvez não entender, acho que não, mas vai estar meditando quando você está traçando, quando você está pintando. Cada detalhe do seu desenho você está refletindo aquela palavra que você leu, que a criança também estudou, né? E aí isso vai ficar guardado no coraçãozinho dos pequenos. Também, professor, não deixe só fazer essa Bíblia ilustrada aqui na nossa escola bíblica, na sala. Peça para eles em casa, pedir para o papai e a mamãe escolher um versículo ou uma história bíblica, eles lerem juntos e ali dizer assim, agora eu quero fazer um desenho. Eles são criativos, eles desenham do jeito deles também, eles podem estar desenhando e daí eles podem estar fazendo também essa conexão, esse trabalho em casa, levando para os seus lares, né, e manuseando a Bíblia, né. Temos muito pouco tempo na escola bíblica com as nossas crianças com a palavra de Deus. Às vezes é 40 minutos, né, muito pouco. E em casa ele tem muito mais tempo, né, horas e horas, às vezes na internet, na TV, com o celular. Por que não ficar com a palavra de Deus, né? Por que não manusear a Bíblia? Deixar eles desenhar. Converse com os papais e a mamãe da sua turma antes, chame com eles, converse no individual no início da aula, né? Ou no final. Peça para eles virem ali em 10 minutinhos você explicar qual é o propósito do desenho da Bíblia, né? Para não dizer assim, não vai riscar a palavra de Deus? Como quem já se viu riscar a Bíblia? Não, você diz, não é riscar. Eles vão estar desenhando, fazendo uma conexão com a palavra do Senhor. É isso que nós temos para a nossa escola bíblica dominical desta nossa primeira aula, do início do nosso trimestre. Espero que eu tenha ajudado bastante. Estou para tirar as dúvidas ali no nosso canal. Pode entrar, pode acessar, pode entrar no meu WhatsApp também, pode conversar comigo. Estou para ajudar a cada uma de vocês. E eu espero encontrar vocês na nossa próxima aula. Fique com Deus!